Olá, aqui é a Dora Machado e essa é uma aula ao vivo que eu gravei sobre missão, visão e valores. Como construir ou reconstruir ou alinhar, realinhar, se você é um empreendedor individual ou é uma empresa grande, pequena, não importa. Qualquer o tamanho, vale a pena ler e aprender bastante com esse material. E meu WhatsApp você já sabe, qualquer dúvida, entre em contato comigo, espero que você goste. Beijo, fui! Então, eu criei esse material, como eu falei, com base em tudo que eu aprendi e tentei colocar alguns exemplos de empresas famosas, com algumas perguntas também que eu fui pesquisando, para que fique fácil para vocês. Então, vamos lá. Missão. Missão é a sua razão de viver, de existir. Eu falo que normalmente eu acho que é assim. É você imaginar que a missão é o seu RG. Você não fica mudando de RG toda hora, né? A gente tem um RG, um CPF e a gente não fica mudando. Então, você pode mudar, mas é melhor que você demore para você criar a sua missão do que ficar mudando toda hora. Diferente da visão, que eu vou explicar daqui a pouco o que, que é. A visão, como é um período, espaço de tempo, eu posso ter uma visão e ficar mudando, né, o meu foco. Agora, a missão não. A missão tenta fazer com que ela seja realmente ligada aos motivos da sua empresa existir, da sua empresa ou de você existir. Quando eu falo empresa, pode ser um microempreendedor, uma empresa grande, não importa, tá? E aí, esse cara, Peter Drucker, é um mega administrador, vocês já devem ter ouvido falar, ou já devem ter lido talvez algum livro dele. E aqui ele tem uma definição que eu acho bem bacana, que uma empresa não se define pelo seu nome, pelo estatuto ou pelo produto que ela faz. Ela se define pela sua missão. Somente uma definição clara da missão é a razão de existir da organização e torna possíveis, claros e realistas os objetivos da empresa. Somente definindo a missão é que se consegue estabelecer políticas, desenvolver estratégias, concentrar recursos e começar a trabalhar. É só assim que uma empresa pode ser administrada visando um desempenho ótimo. Então, o que, que ele sugere? Que você crie a sua missão em primeiro lugar. Eu pensava assim, mas às vezes as empresas, especialmente as empresas que estão começando, elas não fazem muito o que a gente precisa, o que deveria todo mundo fazer, que é o planejamento estratégico. Então, muitas vezes elas começam sem a missão. É errado. Mas se você não conseguir fazer sua missão logo de cara, trabalha pelo menos no planejamento estratégico. Né? Um dia desses, uma empresa queria me contratar para criar um plano de negócio. Melhor coisa que uma empresa pode fazer é criar um plano de negócio e um planejamento estratégico. Né? Significa que eu estou pensando no meu futuro, eu não vou colocar os pés pelas mãos, eu vou comprar só o que eu precisar, eu vou investir só no que eu precisar realmente, eu vou olhar muito bem meus lucros. E a missão é o guarda-chuva da empresa. Bons exemplos de missão. Eu adoro da Disney, fazer pessoas felizes. Fazer pessoas felizes é um ótimo exemplo. Fiat, essas missões, não olhei na internet se elas estão atualizadas. Provavelmente sim, porque não fica se mudando missão a todo momento, tá? A Fiat é produzir automóveis que as pessoas desejem comprar e tenham orgulho de possuir. Não é uma missão bacana? Imagina, é a razão de existir da empresa, né? Tanto da Disney quanto da Fiat. E a da Coca-Cola eu acho muito legal, que é refrescar o mundo. Se vocês pensarem, nessa época, quando eu coloquei essa missão aqui, a Coca-Cola já fabricava água, né? Ela, na verdade, não se fabrica, né? Ela já tinha uma fonte de água. E tem tudo a ver com refrescar o mundo. Em corpo, mente e espírito. Inspirar momentos de otimismo através das nossas marcas e opções. Criar valor e fazer a diferença onde estivermos em tudo que fizermos. É incrível, né? E aí, quando vocês forem criar a de vocês, é legal sempre usar o verbo no infinitivo. Fazer pessoas felizes, produzir, refrescar. Aqui eu coloquei um site com vários exemplos de missão. Tem algumas teorias, eu achei bem bacana. Tem algumas perguntas também que eu incluí aqui.
Quando você for fazer sua missão, pode ser via brainstorming, que é um mapão, você coloca lá um flip chart na parede e vai colocando post-its. Esse caso aqui foi de um cliente que todo mundo fez, foi falando qualquer coisa que vinha à mente. Então eu fui colocando os post-its aqui, tá vendo? Aqui a gente colocou valores e estratégias também. E depois nós fizemos uma votação. Então vocês podem perceber aqui, ó, tem 5 risquinhos, aqui tem 3, aqui tem 5 de novo. E é bacana você fazer a missão com a sua equipe. Então vamos supor, se você é um empreendedor novo, você trabalha sozinho, fazer sua missão sozinho, claro. E depois, quando você tiver outros colaboradores ou consultores que trabalhem com você, você pode chamar essas pessoas para revisar a sua missão. Missão, visão e valores, né? Aqui eu coloquei um exemplo de realinhamento. Então, quando eu vou na empresa fazer um realinhamento de missão, visão e valores, tem algumas perguntas que vocês vão ver daqui a pouco, mas o antes, nesse caso, essa empresa aqui, ela é uma transportadora. Então, ela queria estabelecer uma organização oferecendo aos clientes serviços logísticos e soluções de transporte de carga com a mais alta qualidade, elevado índice de satisfação e segurança. E sempre ciente da nossa responsabilidade com o meio ambiente e a sociedade. Era legal, mas eu achei um pouco confusa. Então, depois, quando a gente fez o realinhamento, nós colocamos inclusive aqui os verbos, tanto esse aqui, o principal, no infinitivo e os outros no gerúndio, e eu acho que ficou mais legal. Por que eu coloquei esse exemplo? Porque um pouco parecido com a Coca-Cola, não é uma missão tão curtinha como a da Disney, fazer pessoas felizes. Então, você pode ter missão com um texto mais curto ou missão com um texto mais longo, né? A minha, por exemplo, é inspirar pessoas, mas você pode ter uma missão como essa, mais longa. Então, oferecer aos clientes serviços logísticos e soluções de transporte de carga, estava aqui. Usando tecnologias e ferramentas inovadoras, não estava aqui. Investindo em treinamentos e melhorando a qualidade através das pessoas, aqui a gente nem via, pessoas não apareciam aí, né? Garantindo cada vez mais um elevado índice de satisfação, e aí depois ele manteve o final, tá? Aqui vocês vão receber, junto com esse vídeo, um formulário para vocês responderem, que são perguntas facilitadoras para você chegar à sua missão. Então, nesse formulário, vai ter perguntas que você pode... que vai ter a ver com a sua vida, com o seu passado e com o seu futuro. E é importantíssimo, na minha opinião, que vocês respondam essas perguntas, porque elas vão falar também de propósito. E aí, uma diferença entre missão e propósito. Missão, então, é a razão de existir, é a razão de ser da sua empresa ou sua, tá? E o propósito é o porquê você faz isso. Então, por que, vamos supor, inspirar pessoas. Por que eu faço isso? Por que eu acordo de manhã da minha cama animada para fazer isso? Então, a missão é o fim e o propósito é o porquê você faz aquilo. Tá claro? Então, tem esse formulário para vocês responderem e eu acho que vai ser bastante útil. Então, se vocês puderem preencher e compartilhar pelo menos o final, por exemplo, se essas perguntas e essa aula inspiraram você a criar a sua missão e mostrar pra gente a sua missão, eu vou ficar super feliz. A John Deere é uma empresa, a maior empresa de equipamentos agrícolas do mundo, que já foi meu cliente, e aqui tem algumas perguntas que eu acho que também ajudam a inspirar você a criar a sua missão. O que a empresa deve fazer? No caso dela, desenvolver, produzir e comercializar produtos e serviços, porque a John Deere também faz manutenção, ela não faz só produtos. Ela faz o pós-venda, o pré-venda. Para quem? Destinam-se à agricultura. Para quê? Visa a satisfação do cliente. Então, além das perguntas do formulário, essas perguntinhas aqui também ajudam. Por quê, para quê, para quem, onde, como, quando. Como?
usando tecnologia adequada e qualidade superior. Qual a responsabilidade social deve ter? É importante, né, para uma empresa, ainda mais no tamanho da John Deere, contribuir para o incremento da área agrícola, respeitando o indivíduo, a sociedade e o meio ambiente, tá? Então aqui vocês vão receber junto com essa aula um anexo, que são as perguntas para reconhecimento dos seus dons e talentos. E no final, uma pergunta sobre a sua missão. Então, algumas perguntinhas que eu fui coletando por aí, especialmente num curso que eu fiz na Sociedade Euro-Americana de Coaching, e eu acho que elas são muito úteis para que vocês possam trabalhar a missão, tá? A visão. Então, do jeito que a missão, eu disse que, na minha opinião, é o seu RG, que a gente não precisa ficar mudando toda hora, e também não é uma obrigação que você cria a sua. Eu, por exemplo, eu criei a minha faz uns 6, 7 anos, acho que menos até. A visão, ela é uma posição que você deseja ocupar no cenário futuro. É uma imagem ambiciosa que oferece um norte para você e para sua empresa por um tempo determinado. Ou não. Você pode colocar na sua visão que existe um tempo determinado para aquilo, ou não. Eu vou mostrar esses exemplos aqui. Bons exemplos de visão. Eu trabalhei nessa empresa aqui, a Seva, ela é a antiga TNT Logistics. É uma empresa, um operador logístico muito grande. Eu até deixei aqui de propósito, porque eles tinham como visão ser o melhor, não era o maior, tá? Era o melhor operador logístico até 2012. Eles não conseguiram. Então, eles realinharam essa visão uns 2 anos antes. Eu já não estava mais lá, se eu não me engano. E eles não foram o melhor operador logístico, porque existem indicadores de performance mundiais que sempre aparecem as top 10, aparecem as 30 principais, e eles não eram ainda considerados o melhor operador logístico até 2012. E esse é um exemplo que eu quis realmente deixar aqui, porque pode ser que você mude de ideia no caminho, e não tem problema nenhum. Essa mesma transportadora que eu mostrei o exemplo da missão, ela era, antes de fazer o projeto comigo, ela era só uma transportadora. Vocês viram ali na parte da missão, ela também já queria ser um operador logístico. Então ela passou, além de transportar, ela passou a armazenar carga. Por que não, né? Porque as cargas passavam por ela, né, de indústrias grandes de refrigerante, água, as cargas passavam por ali. E por que não prestar mais um serviço para o cliente? E deu certo, né? A Embraer, eu gosto bastante da visão dela, que provavelmente já é outra, né? Ela se consolidará e se manterá como uma das grandes forças globais do setor aeroespacial, operando com lucratividade, apresentando níveis de excelência em tecnologia, produtos e serviços ao cliente. Eu, Dora Machado, sempre gosto de colocar cliente com letra maiúscula, com C maiúsculo. Quando não tá com C maiúscula é porque eu errei, eu esqueci de pôr. Porque eu penso que o cliente, ele precisa estar com letra maiúscula, mas isso é uma coisa minha, tá? Deixei o da Embraer aqui, apesar de ser um exemplo mais antigo, e obviamente ele já tem outra visão, para vocês verem que a visão também pode ser um textão. Não precisa ser como a Eu Amo da Coca, matar a sede do mundo. Né? Então, tinha o refrescar lá na missão, e aqui tem matar a sede. Eles estão conversando, né? É isso que a nossa missão e visão e valores precisa, conversar. Muitas vezes, quando você entra numa empresa e lê aquelas plaquinhas, né? Tem uma plaquinha para missão, outra para visão e outra para os valores. Muitas vezes, você vê que alguns dos valores estão dentro da missão. E é perfeitamente normal. Tá? Então, por exemplo, aqui pode ser que a Embraer tenha lucratividade como um dos valores, né? E é legal que eles... É legal não, é imprescindível que missão, visão e valores se conversem. Aqui é a mesma empresa que eu falei para vocês. O antes é da visão, né? Antes do realinhamento, consolidar-se como uma das melhores empresas de soluções logísticas no transporte de cargas. E o depois, consolidar-se
como uma das melhores empresas de soluções logísticas no transporte de cargas, respeitando as particularidades de cada cliente. Depois a gente ainda fez outra, que era essa questão dele ser também uma empresa de warehousing. Warehousing é uma empresa de armazenagem, tá? Visão. Então aqui, mesma coisa, vocês vão preencher ou responder, se for numa folha grandona, papel sulfite, no computador, não importa. O importante é que você crie a sua visão e eu acho essas perguntinhas bem interessantes. Ah, Dora, o que eu faço primeiro? A missão, a visão ou os valores? Se eu contar para vocês que eu gosto primeiro de fazer os valores, é o meu jeito, tá? Eu gosto primeiro de fazer os valores. Muitas empresas preferem começar pela missão. Eu prefiro fazer valores, depois ir para a visão e por último para a missão. Eu gosto mais, porque eu acho que é mais fácil falar dos valores. É muito, se eu perguntar para qualquer um de vocês, para qualquer pessoa, me fala um valor forte seu, vocês podem ter alguns que venham à cabeça, como ética, comprometimento, pontualidade, respeito ao próximo, excelência, ser apaixonado pelo que faz, né? São vários valores. Então, eu gosto de ir pelo valor porque depois a gente pega isso, encaixa nessas perguntinhas para visão e, por último, para missão. Por que eu comecei a apresentação, então, missão, visão e valores se eu faço pelo contrário? Porque o mercado fala em missão, visão e valores, então eu quis fazer uma lógica para o cérebro que o nosso cérebro já está acostumado com essa ordem, mas eu prefiro fazer o contrário, tá? Então, qual é o nosso principal objetivo? Qual é a força que nos impulsiona? Quais nossos valores básicos? Estou falando sempre no nosso aqui, como se eu fosse uma empresa que tivesse mais colaboradores. Mas, de novo, se você é um microempreendedor, trabalha sozinho, tem uma empresa de um homem só, uma empresa de uma mulher só, não tem problema nenhum. O que você faz de melhor ou o que fazemos de melhor é a mesma coisa. Não é porque a sua empresa é pequena que você também não vai definir valores, visão e missão para ela, né? Não é que você é um consultor, só porque você é um consultor autônomo, que você não vai se organizar. Tem que ter indicadores, tem que ter um planejamento estratégico, tem que ter seu plano de negócio. Eu, por exemplo, toda segunda-feira à noite, analiso as minhas metas. Então, segunda-feira é um dia que eu não marco reunião às 10h30 da noite, porque eu trabalho vendo e revendo as minhas metas, como foi minha semana, especialmente hoje, né? Como foi meu mês. É importante que a gente tenha uma agenda para a nossa empresa, porque senão você fica caindo muito nas coincidências ou nos acasos que a vida pode te trazer ou não. Então, se você tem tudo mais programado, planejado, faz lançamentos de produtos sempre com uma periodicidade que você já determinou lá no seu planejamento, funciona muito melhor. Normalmente, aí continuando com esse parênteses, muitas pessoas me falam que eu não estou conseguindo, não está dando certo, a minha empresa não está dando certo para mim. É difícil, por quê? Aí quando eu pergunto para essa pessoa, mas cadê o seu planejamento estratégico para 2019 e 2020? Não tenho. Então, o que eu desejo realizar, o que eu gostaria de mudar, esta visão nos motiva? Ela dá rumo aos meus negócios? Ela é um sonho realizável e atingível? Aqui tem um errinho, vou corrigir. Permite avaliar e comparar resultados? E aí os valores. Princípios éticos e morais de uma pessoa ou organização. Eles guiam a conduta da empresa. Vocês já devem ter ouvido falar em compliance, né? As empresas estão batendo muito forte em compliance ultimamente, que são as regras da alta direção que são difundidas dentro da empresa inteira. Por exemplo, o código de ética faz parte do compliance. Muitas empresas não permitem mais que os colaboradores aceitem presentes, aceitem brindes. Então, muitas empresas nem fazem mais, porque as empresas não aceitam. Outras empresas que aceitam, elas criam um pool de presentes, normalmente dentro do departamento de gestão de pessoas, e elas fazem um sorteio daqueles brindes, daqueles presentes, né? Facilita o comprometimento dos colaboradores e o engajamento.
Se eu sei os valores da empresa, eu consigo fazer um link com os meus valores próprios, né? Então, se eu trabalho numa empresa que tem um valor como a ética, e eu trabalho com um gestor que ele é totalmente corrupto, não faz muito sentido, né? Então, é muito legal você criar os valores da sua empresa, independente do tamanho que ela tenha, e normalmente os valores estão ligados com a empresa inteira, não só com o dono. Então, quando você for uma empresa maior, ou se você já é uma empresa maior, é bacana que você revisite esses valores e a sua visão no período pelo menos de 3 anos, a cada 3 anos revisar. Não deve mudar muito os valores, não, mas a visão é aquela que eu falei agora há pouco, que dá um norte para a sua empresa. Essa é legal revisar. Até porque depende de gente, né? E se as pessoas não estiverem, se as pessoas não aderirem, não dá certo. São enunciados curtos e objetivos, aqui sim, não cabe textão. E são inegociáveis, como eu estava falando do compliance, do código de ética. Muitas empresas estão colocando dentro do código de ética código de vestimenta. Ah, Dora, mas hoje em dia não pode usar a roupa que quiser? Não, nem sempre, né? Tem empresas que não pode trabalhar de bermuda, porque é uma fábrica. Outras empresas, como a Fiat, por exemplo, apesar de ser uma montadora de carros, eu já dei treinamento lá, é muito grande, eles respeitam que eles têm no uniforme, pode ir de bermuda trabalhar. As coisas entram aí dentro do código de ética que tem a ver com os valores, né? Então tudo tem a matriz, ou você, se é uma empresa pequena ou grande, não importa, discute e define isso com dinâmicas de grupo em conjunto. Bons exemplos de valores, tá? Então, não pode textão, mas aqui são vários valores, né? Então, a Volkswagen tem um valor de proximidade com o cliente, que eles chamam de proximidade ao cliente, alta performance, adicionar valor, aqui eles falam de valor agregado, tá? Renovação, respeito, responsabilidade e sustentabilidade. Bem legal para uma indústria de veículos, né? A Coca-Cola. Pessoas em primeiro lugar, estreito relacionamento de nossas marcas com o consumidor. Isso a gente percebe na prática, né? Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu percebo que o Natal tá chegando porque tem a propaganda da Coca-Cola na televisão, né? Então, eles têm um estreito relacionamento com o consumidor mesmo. Liderança de mercado e atitude, apesar deles terem perdido uma fatia, eu acho que eles ganharam outras, com as águas saborizadas e tudo mais. Qualidade superior, ninguém pode negar. Ninguém tá falando aqui se faz bem para a saúde ou não, mas é uma qualidade superior. Performance, comprometimento, respeito, ética e transparência. Legais esses valores, né? São bons exemplos de valores. Então aqui, essa mesma empresa, já que eu tinha pego missão e visão como exemplo, eu peguei esse mesmo projeto para colocar aqui, que é o que eu levo quando eu vou fazer nas empresas. Antes eles não tinham valores claros. Isso acontece, tá? Você vai numa empresa, você tem valores? Quais são os seus valores? Ah, não sei. Muitas empresas. Eu já fiz consultoria em várias empresas que não tinham seus valores definidos, porque eles acreditam que todo mundo sabe. É aí que é o problema. E se eu não tenho a ética, por exemplo, a honestidade, que ele colocou aqui, transparência e ética como um dos meus valores, eu trabalho lá em qualquer departamento, eu recebi uma televisão aquela top de linha, enorme, de brinde de um cliente, e posso levar para casa, concorda? Então é importante que eu tenha os valores definidos para eu também, mesmo que eu seja sozinho, para eu também decidir o que eu posso aceitar ou não. E o depois ficou comprometimento, ele colocou aqui foco, determinação e disciplina, honestidade, então ele quis esclarecer com transparência e ética, respeito, responsabilidade social, sustentabilidade, excelência. E aí ele quis esclarecer um pouco mais. Proatividade, inovação, criatividade e motivação. Então, quando você define os valores dentro de uma empresa e faz dinâmicas de grupo com aquelas pessoas, as pessoas passam a nítida impressão de que elas compram mais as ideias da empresa.
E você, se é sozinho, né, um empreendedor solitário que faz tudo sozinho, também é interessante. Como eu estava falando agora, se alguém te oferecer alguma coisa, você vai sempre ter os seus valores direcionando para aceitar ou não um projeto. Eu já comentei em alguns outros grupos meus que o DISC, por exemplo, né, que é o Assessment Comportamental. Muitas empresas me procuram para fazer o DISC só para identificar os comportamentos daquelas pessoas e decidir quais vão ser as pessoas que vão ser demitidas. Se a pessoa não quiser fazer o remanejamento das pessoas, eu acho que ela tem o direito de demitir. O que eu não concordo é fazer o DISC e não fazer devolutiva para a pessoa. Então, a pessoa teve o trabalho de preencher todo o montão de formulários, né? Que a maioria de vocês conhece, e ela não receber a devolutiva. Isso quando a empresa quer dessa maneira, eu não faço um projeto para ela, né? Porque eu acho falta de respeito, e respeito é um dos valores da minha empresa, tá? Valores. Aqui, outras perguntinhas que eu coloquei aqui como modelo para você. Como as pessoas devem se comportar em qualquer nível da empresa, né? E eu falo aqui qualquer nível porque esse material, assim como qualquer outro que eu passo nas minhas formações, você pode usar esse material com seus clientes, sempre respeitando, né? Colocando aqui a autoria, mas você pode sim usar esse material, inclusive para aquelas pessoas que são coaches aqui. Porque é muito legal fazer um processo de coaching e definir os valores de um cliente, a missão, a visão, onde que a pessoa quer chegar, né? Onde é que eu tô e onde eu quero chegar. Como devem ser tratados os seus clientes, como os colaboradores se relacionam entre si, como deve ser o ambiente na empresa, de que maneira a empresa faz negócios ou de que maneira você faz negócios, como ela se relaciona com o meio ambiente e o que é mais importante na empresa para ela atingir a sua visão. Tá vendo? Tá tudo relacionado, né? Missão, visão e valores. O que é mais importante na empresa para que eu atinja a minha visão? A minha visão é o meu objetivo que eu posso estabelecer, assim como eu dei um dos exemplos para vocês, posso estabelecer um período, né? Ou até a data tal, eu vou ser o melhor nisso, ou até a data tal vai acontecer isso dentro da minha empresa. Mas o que é mais importante na empresa para ela atingir sua visão é uma excelente pergunta para a definição de valores. Às vezes, essa pergunta pode pode redirecionar a sua visão. Por isso que eu prefiro começar pelos valores, né? Eu acho mais simples, nem tão simples, tudo aqui é simples, mas é complexo de alguma maneira, mas você definindo seus valores, eu acho que fica mais fácil ir depois para a visão, pegar até esse gancho aqui, dessa última pergunta, e já ir para as perguntas da visão e depois para a missão. Mas é o jeito que eu, Dora Machado, gosto de trabalhar. Então pode ser que vocês tenham um outro modelo, tá? A correlação com todos os seus produtos e serviços. Então, missão, visão e valores precisa estar correlacionado com sua marca, otimização de SEO. SEO são as palavras-chave que você vai botar no seu site para que ele funcione, para que as buscas do Google funcionem, né? Plataformas de vendas, sendo digitais ou não, as estratégias digitais e a sua relação com seus clientes. Então, missão, visão e valores tem que estar aqui, ó, é um guarda-chuva que vai para toda a sua empresa em todas as áreas. Eu sempre falo isso, né? Simplicia pero simpalsa, que é um ditado que tem quando eu morei na Espanha. Morei não, né? Tive a oportunidade de ir várias vezes para lá. E eles falam isso, sem pressa, mas não para, né? É como você precisa fazer para sua empresa funcionar. Não pode não ter essas coisas. Se você vai por conta do acaso, não queira que a sua empresa seja uma empresa de sucesso, né? A empresa precisa ter planejamento. Eu comento sempre.
Indicadores de performance. Quando você é contratado numa empresa, você tem que ficar fazendo um monte de indicadores de performance, especialmente quando acaba o mês, né? Por que quando você tem a sua empresa você não faz igual, né? Qual que é a diferença? Por que é que quando alguém pede para você fazer alguma coisa você faz e quando é para você você procrastina, né? Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, uma cliente nova, e ela me disse isso: olha, eu trabalho aqui nessa empresa que eu sou gerente o dia inteiro. Eu trabalho 12 horas. Chego em casa, eu tô cansada e não priorizo a minha. Ela quer ter um negócio, ela tem um micro negócio. E aí, por que será que isso acontece, né? É algo que a gente precisa sempre estar de olho. Espero que vocês tenham gostado e que seja muito útil. Missão, visão e valores. E depois compartilha comigo. Espero que você tenha gostado. Beijo, fui!